Estudo 33. Simplicidade e pureza de coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 a 4. O objetivo desse estudo é mostrar o que é necessário para se conquistar o reino dos céus, enfatizando por que a criança foi tomada por Jesus como exemplo da pureza a ser seguido pelos que querem alcançar aquele reino. No capítulo 8, no item 1, lemos o seguinte: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Quem registrou foi São Mateus, no capítulo 5, no versículo 8 do Evangelho de Jesus. No item 2, lemos o seguinte: Apresentaram-se-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos registrou no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Nesses dois itens que nós lemos, nós aprendemos a lição de que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm puro coração. Que o reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Jesus tomou a criança como símbolo de pureza porque a criança, com os seus gestos inocentes, desprovidos de maldade e egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e pureza. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura de seus traços infantis. Jesus não disse que o reino dos céus é das crianças. Ele deixou bem claro que o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas a imagem do que deveria ser. Vamos então à leitura do item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Vamos tentar entender. Por que a comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças? Porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, tal como essas se mostram em uma criança. Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artifícios da aparência. O estado infantil não é necessariamente de pureza, pois o espírito da criança já é antigo e, na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o de um adulto. O estado infantil é de esquecimento e ingenuidade temporários.
Vamos ao item 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar, e essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então nós entendemos por que a criança não se mostra logo como é, para poder suscitar cuidados e ternuras maternais, e também porque a fragilidade do seu corpo, ainda em formação, é incompatível com o caráter de um adulto. Para que não lhe imputemos excessiva severidade, Deus dá aos seres, quando nascem, todos os aspectos da inocência. Como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido em razão do esquecimento por que passa o espírito ao encarnar, e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Qual a importância, enfim, do estado de infância? É proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Nessa fase é que se lhes pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Essa informação está no Livro dos Espíritos, na questão 385. Como a criança, o nosso filho ou outra criança, sobre a nossa responsabilidade, está no momento propício
para receber as informações educativas para o seu progresso moral e intelectual, é muito importante levarmos nossos filhos a uma escola de evangelização espírita infantil e juvenil, onde eles poderão receber essa educação, complementando aquela que já recebem no lar. Chegamos então à conclusão que o reino dos céus é apenas para os que têm puro coração. Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza em razão da simplicidade e humildade que a caracteriza, e nos ensinou que para conquistar a felicidade devemos nos assemelhar a ela. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê forças para cumprirmos o nosso dever de pais e educadores, ajudando a formar o verdadeiro homem de bem, que cumpre a lei de amor e de caridade, como nos ensinou Jesus.